Isabela Teixeira, nossa ex-ministra do Meio Ambiente, participando da nossa roda hoje. Novamente, muito obrigado. Isabela, o Brasil tem uma oportunidade que muitos dizem única. Lhe sorriem essas circunstâncias internacionais, em termos de transição energética e participação na descarbonização. Porém, se a gente não sabe muito bem o que quer, a gente quer liderar o quê? Concordo plenamente. O Brasil tem que saber o que ele quer, ele tem que saber com quem ele quer, por que ele quer, que lugar no mundo ele quer ocupar e como ele quer ocupar esse lugar no mundo. Não é greenwashing, não é greenwashing, não, é greenwashing, tá? Não é isso. Nós estamos falando de desenvolvimento. O mundo terá que se desenvolver a partir de uma era climática, a partir de uma era digital tecnológica e de uma era biológica, porque as soluções vêm da nova dinâmica com a natureza. Você tem que crescer economicamente com a natureza. Então, o Brasil, que tem problemas, mas tem soluções, é um país dos poucos países que tem soluções, está nisso, soluções com diversidade. Terá que lidar com isso, não entendendo o curto prazo, eu entendo o curto prazo, as escolhas de curto prazo, mas tem que saber o impacto de longo prazo. Então, se você tem alternativas e você quer desenhar isso, um indivíduo competitivo, como é que você vai se relacionar internacionalmente, o impacto no comércio internacional, isso tudo tem que vir nessa mentalidade de um país descarbonizado. Tá? E eu não vejo ainda, eu vejo, sim, uma coisa positiva, porque até recentemente nós estávamos discutindo se a Terra era plana ou não, né? Era um debate que estava na esplanada, existia um debate profundo, né? Profundo, com convicções enraizadas, com pouco carbono nessas raízes, né? Mas estavam lá. Ou de um negacionismo climático que permanece, tá? Em alguns setores da sociedade, tá? Particularmente, inclusive pessoas que são contratadas para reafirmarem isso em palestras que não está acontecendo mudança, que não existe mudança do clima. O Brasil superou isso, pelo menos momentaneamente, eu espero que definitivamente. Então, é preciso entender esse momento, que todo mundo retoma, tanto é que está aí, fotógrafo, você tem 17 ministérios cuidando de mudança do clima. Isso é uma bela fotografia, assim. Qual é a governança disso? Qual é a envergadura de coordenar isso? Como é que você tem capacidade de convocar setores econômicos? Convocar. E como é que eu vou pactuar a transição e a transformação desses setores? Você precisa de grandes pactos, grandes alianças, grandes conversas, entender isso na reforma fiscal, entender isso no pacote ecológico coordenado com o PAC que vai ser lançado. Isso é o óbvio, né? E como que se faz isso? Óbvio que não está sendo feito, Isabela, é isso que você está dizendo. Esse é o ponto. Você vem com a vontade de vir para a festa, está todo mundo, vamos juntar, e ainda não tem, no meu entendimento, eu participei do governo de transição e eu vi duas coisas que me assustaram muito. Primeiro, a erosão das instituições públicas, a destruição. Então, aquela capacidade de resposta que existia antes, não existe mais. Você precisa reequacionar. E uma outra questão que é estratégica do país. O Brasil tem um Estado inacabado, né? As relações da sociedade com o Estado, as relações do setor privado, você precisa mudar isso, porque existe corresponsabilidade. Aquilo que negociou em Paris, tá? Eu negociei, eu fui chefe da delegação brasileira. Não é mais o governo faz e eu espero. Eu sou corresponsável, eu tenho que andar com isso de outro jeito. Então, me parece que além da vontade de ser de baixo carbono, precisa ter uma mentalidade política de agir de baixo carbono. E aí uma mentalidade estratégica. O que eu posso abrir mão no curto prazo, o que eu não posso abrir mão, o que eu faço com o carvão em Santa Catarina? Como é que eu vou lidar com isso? O crescimento é nesse TPN lá 120 mil, 130 mil pessoas. Qual é a solução? Eu fecho? Eu faço um phasing out, eu elimino isso progressivamente. O que fizeram no governo passado? Fizeram reserva de mercado para esse carvão. Então, no fundo, você precisa, que a gente fala, desconstruir e recolocar as coisas para que a sociedade brasileira compre isso de fato como um ativo político de transformação. Senão, fica fragmentado. Fica um bando de gente falando que todo mundo está convencido, mas os resultados que nós precisamos, inclusive para não ter retrocesso no futuro, porque são escolhas agora estratégicas e pactuadas politicamente para entender se é fracasso ou se é sucesso no curto prazo. Ou se você deu um passo que não é tão exitoso no curto prazo, mas ele é estratégico para ter um processo mais exitoso de médio prazo. Porque o mundo está em movimento, o Brasil precisa estar em movimento, mas como eu falo, não adianta o Brasil só estar de volta, é preciso que o futuro esteja de volta no Brasil. Deixa eu colocar o Lorival, que tem uma atenção especial, sobretudo na nossa capacidade de negociar nossos interesses frente à questão do meio ambiente. Eu queria te fazer uma pergunta específica
específica sobre o projeto de lei do crédito de carbono, do mercado de carbono, porque vinha aí um projeto de lei que tinha sido condensado pelo MDIC, pelo Ministério do Desenvolvimento, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Fazenda, que possibilitava Tinha coisas boas. a monetização. Quando ia para o Senado, passou antes pelo Ministério do Meio Ambiente e houve uma desconfiguração desse projeto que agora fica praticamente muito difícil. A monetização ficou a ênfase nas compensações de passivos ambientais. Queria ouvir você sobre isso. Tem que discutir no Senado e entender. Não adianta você querer mexer no mercado que os agentes de mercado não vão comprar o que você está regulando. Começa daí. A estratégia de mercado de carbono no Brasil, voluntário regulado, tem que estar no contexto de interesses do país e como é que eu vou usar isso para a consecução dos meus objetivos em relação à minha política de clima. Então, mercado voluntário tem que ter integridade. Porque senão, por que no Sul eu vendo carbono por 15, 20 dólares e na Europa é de 50, 80 dólares? Por que está acontecendo? Se os ativos estão aqui. Outra coisa, no longo prazo, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, o custo de mitigação do empresário brasileiro é mais caro do empresário estrangeiro que comprou um carbono aqui por 10 dólares? Então, isso tem que ser pensado numa perspectiva estratégica do país. Não adianta pensar em compensação sem você convencer que eu tenho um pacto com o mercado. Quanto ela vale. Quanto é que ela vale? Isso, para mim, me parece muito mais uma questão reativa ou mais estreita do que uma visão proativa e estratégica que você quer, de fato, usar isso para a transformação econômica do país. Nós estamos falando de economia, nós estamos falando de geopolítica, nós estamos falando de mercados, nós estamos falando de tecnologia, nós não estamos falando só do meio ambiente. Então, a área ambiental, na minha opinião, ela tem, sem ela não tem solução, mas ela tem que compor para ter soluções. Então, me parece, eu vi muitas críticas sobre isso, tá? Muitas críticas, que o Congresso está no Congresso, né? O Congresso terá que saber discutir isso de uma outra maneira. Claro, sobre reativo, eu acho que você quer dizer assim, é muito mais tentar manter um santuário na Amazônia e evitar que o capitalismo entre na Amazônia de forma a trazer novas riquezas, ainda que sustentáveis, do que a Amazônia são várias Amazônias. É uma bela provocação, ele está certo. A Amazônia tem várias Amazônias. Várias Amazônias. A Amazônia tem que ficar de pé. Eu costumo falar, a Amazônia tira o Brasil do mundo, a Amazônia põe o Brasil no mundo. Tá? A gente precisa saber o que é pôr o Brasil no mundo. Ela tem que ficar de pé porque ela não pode ser degradada, perdida, destruída pelo crime. Bom, até aí todo mundo concorda. Vamos embora. Agora vamos. No Brasil, não é só o diabo que mora nos pequenos detalhes. O poder mora nos pequenos detalhes do Brasil. Eu já aprendi isso na política. Falei assim, gente, tem muito poder escondidinho. Então você tem que entender que pequenos poderes são esses que estão trabalhando os grandes poderes da sociedade. E isso só com um debate afirmativo e capacidade de enfrentar. Na Amazônia, ficar de pé, vamos lá, uma discussão importante. Não existe carbonização no mundo sem minerais estratégicos. Parte dos minerais estratégicos do Brasil, parte está na Amazônia. Você vai discutir... Em terras indígenas. Uma parte em terras indígenas, outra não. Mas em lavras, que são concedidas há não sei quantos anos, que ninguém fez pesquisa, ou você faz uma linha assim, reta, vamos discutir isso com gente grande, e a questão de terra indígena vai para o Congresso, por que você tem garimpo? Você entra na terra indígena, tem garimpo ilegal em terra indígena, porque é ilegal. Tá? Mas quem explora esse garimpo? O indígena não sabe, quem sabe? Vamos colocar isso nos pratos mais limpos do que está acontecendo no Brasil? E, de fato, tirar e falar, não pode ter garimpo em terra indígena, a Constituição proíbe, etc, etc. Vai ter mineração? O Congresso tem que aprovar. Como tem o Ministério de Populações Indígenas agora? Qual é o debate político que acontece? Tem gente que quer, tem gente que não quer. Como é que isso acontece no Brasil? Agora, você vai para os indígenas do Canadá, são empresários. E as terras estão protegidas, né? Você vai para a Noruega, como é que é esse debate? Não adianta querer imitar o mundo, você tem que vir para cá e discutir com essas pessoas. Agora, Isabel, o Caio está nos chamando lá de Belém, eu não quero deixar ele parado lá no meio do mato. Cadê? Ele não está no meio do mato, ele está no meio da cidade. Eu sei, entendeu? Agradabilíssima de almoçar. A gente se zoa muito aqui, o nosso ambiente é sempre zoando isso. Do Caio, vai ser para encerrar, Caio, que depois eu tenho que infelizmente trocar de assunto. Caio, por favor. Tá, joia. Mas
Não por isso, você precisa de desculpa. Mas, ministra, eu acho que um tipo desse debate, você estava se referindo às lavras, à riqueza mineral no solo. Mas já tem um debate que a gente tem coberto, nós, imprensa, com bastante atenção, que é o tal do debate do petróleo na Foz do Amazonas, a margem equatorial. E me parece um debate que os dois lados, ou três lados, têm argumentos interessantes, a favor e contra. Eu queria te ouvir sobre isso. Qual a sua posição? O que deve furar lá o tal do poço Z59 na bacia da Foz do Rio Amazonas? Ou devemos esquecer esse debate? Isabela, nós vamos encerrar com isso. Sou obrigado a pedir que você seja breve. Então, olha só. Isso é uma discussão técnica, primeiro. Nós estamos falando no âmbito do licenciamento ambiental, portanto, é um instrumento técnico. O debate deve voltar para o leito do rio de técnico e não politização. E tanto está politizado que os dois lados têm argumentos. Então, tecnicamente, qual é o parecer sem advérbios? Parecer técnico não tem advérbios. Tá? Isso eu aprendi na minha vida como analista ambiental. Então, tem que virar e falar, olha, quais são os argumentos prós ou contra? Nós estamos falando de pesquisa exploratória. Tá? Estamos falando de, não é produção. Sim. Tá? Então, é óbvio que tem que ter uma discussão sobre isso e tem que ter uma discussão também entre os estudos. Se não tiver, se for negativo para a pesquisa exploratória, como é que você trata um Estado que tem pobre, como o Amapá, que tem uma expectativa sobre isso? Você vai ter estudos econômicos para compensar essa conservação? Como é que você quer tratar isso de uma maneira? Não é não, tchau, vai embora. Como é que você quer levar isso adiante? Eu acho que a discussão aí é discussão política, não é mais técnica. Se é positivo ou negativo, como é que eu vou encaminhar a perspectiva de conservação da Foz do Amazonas? Agora, isso não é a discussão de petróleo na Amazônia, isso é outra coisa, e não é a discussão de eliminação progressiva de produção de petróleo no Brasil. Até porque o petróleo do Brasil, ele tem uma condição de carbono muito mais favorável de qualquer petróleo do mundo, e o Brasil exporta petróleo, e esse petróleo pode ter um preço, como eu falei, uma adicionalidade para compensar a neutralização aqui e gerar emprego, renda, etc. Então, são discussões que a gente tem que separar o técnico do político, do institucional. O IBAMA tem que decidir sobre isso. E o governo, a sociedade tem que discutir sobre a questão de uso de combustíveis fósseis na nossa matriz elétrica. Só para terminar, o Brasil não precisa contaminar a sua matriz elétrica com combustível fóssil. A matriz elétrica não, porque hoje eu coloco o seu sapato brasileiro no mercado internacional sem nenhuma barreira por conta da questão de carbono. No futuro eu quero continuar não tendo barreira nos produtos brasileiros. Então não dá para a gente perder onde a gente está ganhando. A gente tem que ganhar mais, tá? E não perder onde estamos ganhando. Então, a discussão é bem séria que esse país tem que ter pela frente. Acho que sim, nos interessa muitíssimo. Sem achismo climático. É uma discussão estratégica sobre o país, sobre o desenvolvimento e sobre o nosso papel no mundo. Sim, sem dúvida. Isabela Teixeira, muito obrigada. do Meio Ambiente. Nós é que agradecemos a sua participação. Alegria poder revê-los. Toda nossa, a gente promete que vai voltar ao assunto e esperamos revê-la novamente. Certamente. Meus colegas, por enquanto, um até logo. A gente vai para o próximo intervalo. Na volta, o Ministério da Fazenda faz alerta para o maior imposto do mundo, alíquota, imposto sobre consumo. E tenta ver como é que vai andar a reforma tributária no Senado. Até já.